Então, o primeiro que aconteceu em Cuba foi que, quando foi vendido o comunismo para a gente, como foi falado, a narrativa, tudo, o discurso do Fidel era muito convencedor. Você escutava e você falava, nossa. Inclusive, o governo, ele deu a possibilidade das pessoas ter sua casa própria. Que nem aqui o presidente faz que, auxílio gás, auxílio isso, Bolsa Família. Então, começou com isso, a gente achava que realmente era uma coisa boa. Então, o que que aconteceu? O cubano acreditou de que era uma coisa que funcionava, de que era uma coisa boa, que era melhor. E acho que nosso erro foi acreditar nisso. E nosso erro também foi a gente não se posicionar como a gente deveria ter se posicionado. Uhum. Teve uma época em Cuba, que se vocês depois pesquisaram, se chama o Porto do Mariel. Teve uma época em Cuba que se abriu o Porto do Mariel, que todas as pessoas que não concordavam com o governo falou, pode ir embora, vão embora. E estavam lá os familiares nos Estados Unidos esperando eles. Só que ficou uma grande parte da população em Cuba que acreditava que Fidel realmente estava fazendo certo. Todas essas pessoas que saíram, a narrativa que foi contada delas é que eram traidores, antirrevolucionários. Então se criou muita narrativa e o povo acreditou nessa narrativa. E quando a gente tinha que se posicionar, não se posicionou, só fugiu, em vez de lutar. Então, acho que o erro do cubano foi esse. E quando a gente enxergou o problema, já foi tarde demais. Porque quando as pessoas já começaram a se revoltar um pouco, o Fidel voltava lá, fazia um discurso, as pessoas se convenciam de novo. Então, tipo, era um ciclo que nunca acabava e nunca teve um posicionamento assim tão radical, sabe? Então, isso foi cada vez dando mais força ao governo. Infelizmente, agora o governo já tomou tudo, tomou as armas, porque hoje o povo em Cuba ele é desarmado. Eles não Uhum. têm armas, não têm como lutar, apenas com a voz e um cartaz. E, bom, o governo de Cuba foi tomando cada vez mais espaço, cada vez foi dominando mais. Isso foi uma estratégia muito inteligente. Ele não foi assim como, assim, para todo mundo saber que eu estou fazendo as coisas ruins. Não, foi tudo oculto, foi tudo abaixo dos panos, foi uma coisa aqui, uma coisa lá. E assim foi se infiltrando nas escolas, foi se infiltrando pelos meios de comunicação. As narrativas foram sendo repetitivas, repetitivas, passando de geração em geração. E querendo ou não, o cérebro humano, quanto mais repetição tiver, mais aquilo se torna uma verdade para você. E como aquilo era, a gente estava dentro de uma bolha e não conhecíamos, não tinha internet para a gente comparar outras realidades, a gente realmente achava de que o que a gente estava vivendo era o melhor. O governo falava mal de outros países. Em Cuba, se fala muito de que só em Cuba existe saúde e educação gratuita e que é a melhor do mundo. Sendo que quando eu cheguei aqui no Brasil, vi que também tem SUS grátis. Foi um choque muito grande. Eu não sabia de que existia isso. E, enfim, se criou essas narrativas. O povo realmente não teve coragem, assim, no começo de enfrentar aquilo. Só foi aceitando, acreditando que ia melhorar, só que nunca melhorou. O que acontece hoje em Cuba? Hoje em Cuba, sair nas ruas é um crime. Em 2021, quando aconteceu as manifestações, foi assim uma das mais históricas que aconteceu em Cuba. O povo saiu revoltado às ruas. E o que que aconteceu? O governo tratou eles, tipo, desprezou eles, começaram as pessoas a ser perseguidas, serem presas e desaparecidas. Que até hoje tem pessoas que não se sabe onde que estão, sabe? Uhum. Então, muitas mães perderam seus filhos, filhos adolescentes, ou filhos novos, 20 e poucos anos, que saíram nas ruas. Então, é muito triste que hoje em Cuba isso esteja acontecendo. Foi uma coisa que a gente, infelizmente, não conseguiu evitar, porque a gente não se posicionou quando era para se posicionar. Existe hoje uma lei em Cuba que proíbe a manifestação, que proíbe você falar mal do governo. Posts que você faça ou memes que você faça são derrubados, você pode ser investigado, pode ser preso. Até 15 anos de prisão você pode pegar por falar mal do governo. Então, tudo que você discordar, fala baixo na tua casa. E tenha cuidado ainda, porque existem CDRs em Cuba, que são umas pessoas específicas do governo, esquerda, que estão em cada bairro. Em todos os bairros tem esse falado CDR, que é esse grupo de pessoas que estão lá para te... são como o X9 do governo. Estão lá para Caraca. escutar, saber quem que aí do bairro está meio que assim, fazem uma ligação, olha, essa pessoa está falando mal do governo, vai lá presa. Ou essa pessoa está fazendo uma live falando do governo. Tipo, esses vídeos que eu faço, faz tempo que eu estivesse presa se eu estivesse em Cuba. Caraca. Então, o que, que os cubanos têm que fazer? Tem que
trocar um pouco a forma de falar. Por exemplo, eu tenho visto que pessoas em Cuba, agora que tem um pouquinho mais de abertura, estão tentando ser influencers, estão tentando divulgar o que acontece, só que não falam do governo. Eles falam de uma forma mais espontânea, tipo, rotina, olha o que eu vou fazer, só que eles já deixam para entender de que é por causa do sistema. Só que você não pode falar diretamente, é culpa do governo, é pelo comunismo. Você tem que falar só da rotina. Ah, é assim como a gente vive. Porque assim o governo permite, pelo menos, sabe? Mas é assim um risco, sabe? Tem que ter muito cuidado. Ô Helena, você pode contar pra gente assim em relação à questão das redes sociais, acesso à internet, como funciona a televisão, como que é? Bom, a internet lá em Cuba, ela é recente, assim, ela não leva muitos anos. O que a gente, como a gente antes tinha acesso às coisas do mundo, era através de um disquete, aqueles lá que são externos, que você conecta no computador. Tinha uma pessoa ou várias pessoas, a gente desconhece isso porque isso realmente não é falado, não é informado para nós, mas tinha pessoas que gravavam da internet, tinham acesso à internet, pessoas específicas do governo